Você já parou para pensar por que o Salmo 92 foi escrito para o sábado? No estudo de hoje, nós vamos descobrir como esse cântico revela o propósito do descanso. Celebrar a bondade de Deus e renovar a esperança em meio à correria da vida. É agora o programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar o programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Privilégio começarmos mais uma semana estudando a Palavra de Deus. E a última semana do mês de novembro, e vem aí dezembro, e lógico, você já está no clima de Natal. E olha, vou dizer para você, essa é a semana de Black Friday, então tranquilo, vai devagar dentro do orçamento. Não é uma semana de educação financeira à luz da Bíblia, né? Mas se prepare porque o mês de dezembro vem aí e você, dentro da sua organização, espero que você desfrute. Privilégio estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Essa é a nossa última semana desta temporada, onde estamos estudando sobre o sábado. E é exatamente a reflexão que nós vamos fazer hoje. Vamos estudar um salmo, né? E a gente vai ver esse salmo, que lições que ele tem para o sábado e para a vida. O efêmero, aquilo que passa muito rápido, e aquilo que é duradouro, que é o que o Senhor quer nos trazer. Aquilo que o Senhor quer que a gente olhe. Por isso, comemoramos, compramos presentes, temos nossos sonhos, nossos propósitos, mas o sábado nos relembra que a nossa vida é para ser eterna, porque um dia Jesus Cristo voltará a esta terra e aí vamos viver para sempre a eternidade. Eu espero que você tenha tido um final de semana muito feliz, que você tenha desfrutado junto da sua família. Conseguiu ir na igreja? Conseguiu reunir a sua família para ir à igreja? Olha, esse é um momento extremamente significativo. Esses dias eu estava conversando com uma colega na faculdade e ela falou, né? Toda a família, reuniu toda a família, foi ao sábado à igreja, esteve junto ali com seu esposo, com as suas filhas, para que as filhas cresçam com este senso, essa importância de estar em comunidade, de ter um vínculo com uma comunidade. Você pode acessar o site, está aparecendo aqui, ó, encontreumaigreja.com.br, encontreumaigreja.com.br, e você vai descobrir qual é a igreja adventista que você tem mais perto da sua casa. Você é nosso convidado especial, como eu tenho mencionado aqui. Aqui na Novo Tempo nós pertencemos à Igreja Adventista, por isso estendemos um convite para você estar ali na Igreja Adventista, levar a sua família. Você tem a divisão ali por crianças, né, por fase de cada criança, para estudar a Bíblia, e você será bem-vindo, não importa qual é a comunidade que você tem estado hoje, tá bom? Seja bem-vindo. Olha, você já pediu a sua revista O Sábado da Criação? Como a gente conversou ao longo desta temporada, nosso objetivo é compartilhar esta verdade da palavra, para que você compreenda, para que você entenda que o Senhor tem um propósito, não é uma crença em um dia, uma crença apresentada por uma denominação religiosa. Não é sobre isso, é sobre o ideal de Deus para a nossa vida. Esse é o propósito do sábado. Peça a sua revista O Sábado da Criação. É só você mandar agora uma mensagem para o WhatsApp, está aparecendo aí na sua tela, é o 12 982 44 44 49. 12 982 44 44 49. Você também pode acessar o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica.
E se você quiser ligar, você pode ligar. Agora está aparecendo o site, vou esperar você. Olha aqui, ó, novotempo.com/escola bíblica. Agora, se você quiser ligar até 10h30 da noite, nossa equipe está pronta para te atender. 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ligue agora e peça a sua revista Esperança, o sábado da criação. E desfrute desse dia e entenda que o Senhor quer que nós olhemos para aquilo que vai durar eternamente. Vamos orar? Senhor, obrigado porque estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra mais uma vez. Que o nosso coração esteja aberto agora para compreendermos os Teus propósitos, compreendermos aquilo que o Senhor deseja para a gente. Ao meditarmos nesta música, nesse cântico, o Salmo 92, que a gente visualize aquilo que o Senhor quer, o olhar para a eternidade. Eu clamo por isso, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. É um desafio nós pensarmos na eternidade. Até porque tudo que a gente olha aqui, tudo que a gente vê aqui, está muito mais relacionado a coisas que acabam, que terminam. Ainda mais na época em que a gente vive, em que a descartabilidade das coisas é muito comum. A gente tem algo e esse algo vai embora. Sabe, até as próprias fotos, talvez você tenha aí na sua casa fotos impressas, mas a gente vive na época do digital em que a gente tira, mas a gente não visualiza e a gente apaga. Eu gosto, por exemplo, de pegar às vezes o álbum de fotos impressas e visualizar, porque eles contam uma história. Ainda que o sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração, nós temos dificuldade de olhar para aquilo que é eterno e de pensarmos na eternidade também porque nós estamos tão apegados às coisas que a gente tem aqui, que a gente acha que o que temos aqui é extremamente definitivo, vai ser isso. Talvez o que mais nos surpreende é quando nós perdemos uma pessoa querida, quando o laço de amor é interrompido e aí nós percebemos que fomos criados para sermos eternos, para não sermos separados pela morte, que não é o plano de Deus. E hoje, ao ler o Salmo 92, eu quero resgatar isso junto com você. Deus quer que nós tenhamos um olhar para a eternidade. É o contraste, e a gente vai perceber no Salmo, entre aquilo que é efêmero, que passa, e aquilo que realmente é duradouro. Ou talvez eu deveria começar dizendo aquilo que é duradouro, aquilo que vai ser eterno, ou aquilo que vai passar rapidamente. Você tem um olhar, você consegue ou você se esforça para ter um olhar para as coisas eternas? O Salmo 92 é o salmo para a nossa reflexão nessa semana, a nossa última semana dessa temporada, onde vamos enfatizar o sábado como redenção e como eternidade. O título do Salmo 92 ele é único e ele aparece nos comentários, por exemplo, da Mishnah, que é um comentário rabínico da Torá, do Pentateuco, com o título sobre a exaltação do sábado, um dia para ser, um cântico para ser feito nas horas sabáticas, cântico para o dia de sábado. Nenhum outro salmo traz essa designação. Ele provavelmente era entoado no Templo de Jerusalém como parte do culto sabático, segundo as tradições judaicas. E a gente vai entender isso. E eu quero fazer aqui de forma didática, só para, se você tem a sua Bíblia, puder abrir o Salmo 92, você vai perceber que ele se divide em 3 partes, que é um convite que o Senhor nos faz para celebrarmos no momento do sábado. Adoração e gratidão pela bondade divina,
por aquilo que o Senhor fez por nós. E aqui é importante que a gente resgate sempre essa ideia da sustentação. Quando eu paro nas horas do sábado, eu lembro que Deus é aquele que me preserva, é aquele que me dá todas as coisas. Há também um contraste entre o justo e o ímpio, e vai refletir aqui aquele que faz a vontade de Deus e tem a vida como duradoura e vai ter a vida eterna, e aquele que se afasta da vontade de Deus porque se apega àquilo que é efêmero e vai deixar de existir. E a última parte, triunfo e vitalidade do justo na presença de Deus. E a gente vai ver que mesmo na sua velhice, ele vai dar muitos frutos. Esta é a divisão, um formato que a gente tem rapidamente, só para você ler o Salmo. Aqui estão os versos de destaque, ó, do verso 1 até o verso 5, do verso 6 até o verso 11 e do verso 12 até o verso 15. Vamos colocar em tela cheia aqui, meu diretor, por favor, só para ajudar o nosso... Se você quiser tirar uma fotinho para depois ler o Salmo dentro desta divisão, existem outras divisões sugestivas, mas só para ficar mais fácil para você entender aqui. Esse formato reflete o movimento espiritual do sábado, que é um convite para o louvor, que é um momento de reflexão e um momento de renovação e daquilo que vai durar. Porque mesmo na velhice, ele vai dizer, o justo mesmo na velhice, ele dará frutos, ele vai ser uma bênção. E isso dá a ideia daquilo que o Senhor deseja para a gente, a ideia de eternidade. Vamos ler juntos, primeiro do verso 1 até o verso 3, que é um momento de celebração e de gratidão. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, ao som da lira e com solenidade da harpa. Tenhamos esse espírito todos os dias. Tenhamos o espírito de gratidão por aquilo que Deus tem feito por nós. Compartilhemos isso dentro do nosso contexto familiar. Ensinemos os nossos filhos a terem esse espírito de gratidão. Lógico, esta é uma lição que deve ser aprendida todos os dias, mas no sábado nós temos um momento especial e de destaque para termos gratidão por aquilo que o Senhor fez por nós. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Só um segundinho. Você sabe que a gente tem uma prática lá em casa de procurarmos todos os dias falarmos um pouquinho sobre como foi o dia e do que agradecemos no dia. E no sábado, destacarmos como foi a nossa semana e o que nós temos para agradecer, algo especial que Deus fez naquela semana. Esse espírito de gratidão faz com que a gente olhe para aquele que é o nosso Criador e para aquele que é o nosso mantenedor, aquele que provê todas as coisas. Eu pergunto para você, aí na sua casa, você tem desenvolvido, você tem praticado junto com os seus filhos o hábito de agradecer, porque bom é render graças ao Senhor. E ele vai dizer que ele vai cantar louvores, este é um momento de celebração, e ele vai anunciar a misericórdia do Senhor e a sua fidelidade. Versos 4 e 5, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Esse é o espírito de gratidão. Exultarei melhor nas obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos são. Não são conquistas pessoais, querido, são conquistas que o Senhor me dá forças para que elas aconteçam. Não é aquilo que eu fiz, mas é aquilo que Deus proveu, aquilo que Deus colocou. E talvez eu estou falando para você que diga assim, pastor, eu não tenho nada para agradecer, eu estou passando por uma fase ruim na minha vida.
quero te dizer que mesmo diante de um cenário que seja desagradável, um cenário que seja ruim, um cenário que seja desanimador, o Senhor está conosco nesses momentos e esta é uma razão para eu dizer obrigado, Senhor, porque eu não estou sozinho no caminhar desse momento que tem sido ruim, que tem sido desafiador. Entende? Porque Deus é aquele que dá forças para a gente diante dos momentos insuportáveis. O salmista se alegra pelos feitos do Senhor. E o feito, muitas vezes, é força para a gente ir adiante e não desistir. O salmista começa exaltando a alegria do louvor. No sábado, o povo reconhecia as obras das mãos de Deus. Numa sociedade em que nós enfatizamos tanto as conquistas humanas, os feitos humanos, a centralidade naquilo que o homem faz, o sábado me lembra a olhar para Deus como aquele que faz todas as coisas. Assim como em Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, o descanso sabático é o momento de contemplar a criação e a redenção. Aquilo que o ser humano não faz, mas que Deus já fez. O Senhor criou todas as coisas. O Senhor proveu todas as coisas que eu necessito. E agora, no sábado, eu reconheço. Eu vou bater mais um pouquinho nessa tecla aqui. Como nós precisamos criar uma geração que desenvolva a sua confiança inteiramente em Deus, naquele que está trabalhando, naquele que está executando as coisas. Queridos, ensinemos nossos filhos a terem confiança em Deus, mesmo que o cenário seja desagradável. Ensinemos nossos filhos a fazer e permanecer naquilo que é correto, mesmo que o cenário seja ruim. O Senhor é aquele que nos sustém, refúgio e fortaleza. Ensinemos nossa família isso. O sábado deve ser uma experiência de celebração, não de tristeza ou restrição. Não é um dia para um momento de, de autopiedade, de tristeza, de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, esse é um momento de celebração, de alegria. Nós devemos agradecer, por isso eles estavam cantando este salmo, louvando esse salmo e começando dizendo assim: Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Esse deve ser o espírito do sábado, um dia de alegria. O sábado é um lembrete de que a vida não é apenas trabalho, é também louvor. Em meio à correria moderna, o sábado nos chama a redescobrir a gratidão e a beleza da adoração. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Esse deve ser o espírito daqueles que acordam no sábado pela manhã e vão estar agora indo para a igreja. Eu me alegrei porque eu estou indo à casa do Senhor. O verso 6 e o verso 7, agora ele vai começar a falar a respeito do ímpio, daquele que não quer fazer a vontade do Senhor, aquele que busca as coisas que são efêmeras. E aqui ele vai fazer a comparação entre, ele começa com o ímpio, aquele que é o tolo, aquele que não quer o Senhor, aquele que busca satisfação nas suas próprias realizações e depois aquele que faz a vontade do Senhor. O tolo não compreende e o insensato não percebe isto. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, serão destruídos para sempre. Eles não percebem que Deus dá todas as coisas. Eles não percebem que Deus faz todas as coisas. Eles não compreendem isso. Ainda que eles floresçam, que eles cresçam, ainda que eles serão destruídos para sempre. Isso me lembra o Salmo 73, quando Asaf, deixa eu só conferir se é o 73, porque às vezes eu me confundo, quando Asaf vai ter uma crise de fé, exatamente, ele vai ter uma crise por causa da prosperidade daqueles que não fazem a vontade do Senhor. E aí ele vai dizer assim, que
Eu estou aqui, né, faço a vontade do Senhor e não prospero. E aquele que não faz a vontade do Senhor, prospera. Só que aí, no momento, Asaf se dá conta de que essa prosperidade é efêmera. Ela não durará para sempre. Ela não vai permanecer. Eles não compreendem, eles não percebem que é Deus que provê todas as coisas. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos vão perecer. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Todos os que vão contra a vontade do Senhor, eles serão dispersos. Querido, nós devemos ter um olhar de misericórdia para aquele que rejeita o Senhor, interceder para que eles sejam alcançados pelo poder do Espírito. E para que nós não nos afastemos daquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Porque nós podemos nos tornar também como aqueles que não percebem. Mas o que devemos ter clareza é que aqueles que rejeitam o Senhor, eles um dia serão exterminados. Que nós não rejeitemos ao Senhor, que não sejamos envolvidos de tal forma com o mundo moderno que não reconhecemos mais ao Senhor como provedor de todas as coisas. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam. Os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. Essa é uma visão profética de que um dia o mal que vem contra aquele que faz a vontade do Senhor será destruído. Todo o mal, toda a intenção. Essa sessão ecoa o Salmo 1 e reflete o tema da recompensa final, relacionando o sábado a uma experiência escatológica de futuro, o que vai acontecer amanhã. Enquanto o ímpio prospera só por um tempo, o justo tem a vida, e a gente vai ver na sequência, que floresce continuamente, porque ele confia no Deus da sua aliança. Mesmo que ele esteja diante de um cenário inexplicável, ele continua firme. Porque ele sabe que as promessas do Senhor se cumprirão. Ele sabe que aquilo que Deus falou vai acontecer. Agora, o sábado nos lembra que ele é um sinal de confiança. Parar um dia inteiro quando o mundo corre atrás dos ganhos é um ato de fé de que Deus provê. E o justo floresce porque ele descansa em Deus. Olha só, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Essa é uma repetição de Deuteronômio capítulo 32, verso 4. Deus é a minha rocha e nele não há injustiça. Você sabe que tem no Salmo 92 tem um fato interessante quando a gente observa a repetição das palavras 7 vezes. E esse número é significativo no texto bíblico. 7 vezes aparece a expressão Senhor, aquele que provê, aquele que dá todas as coisas. É nele que eu tenho que me refugiar. Aqui está o clímax do Salmo. A palmeira e o cedro simbolizam vitalidade e permanência, imagens que remetem à vida eterna. O sábado, como dia de adoração no átrio, do Senhor, é um ensaio da eternidade, quando viveremos permanentemente na presença de Deus, onde nunca mais seremos separados. O sábado renova a espiritualidade continuamente. Essa é a antítese do mundo exausto e ansioso, um convite à paz e à esperança futura. Vejam o contraste, um convite para renovar a espiritualidade, para encontrar paz e esperança num mundo
que está cada dia mais exausto e ansioso diante do cenário em que vive, das conquistas, daquilo que não vem, daquilo que parece que o outro tem e eu não alcanço, diante da instabilidade em todas as áreas sociais, econômicas. Diante disso, o Senhor me chama: venha, repousa em mim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar você. Eu quero renovar a sua esperança, porque um dia tudo isso vai acabar e nós vamos viver a eternidade. Esta é a grande mensagem, a mensagem de que não viveremos o cenário que vivemos para sempre. Cada sábado é um pequeno vislumbre da nova criação. Nesse dia nós podemos experimentar o tipo de vida que Deus preparou para a eternidade. Lembre, o ímpio rejeita a vontade do Senhor, rejeita a sua palavra. O justo é convidado a viver como o Senhor quer que ele viva, e isso nos prepara para a eternidade. O Salmo 92 nos lembra que o sábado é um dia de celebração da fidelidade de Deus, não um fardo. A certeza de que as promessas se cumprem, o cuidado está hoje em mim e um dia Ele vai definitivamente me tirar desse mundo de dor e sofrimento. É o tempo em que nós reconhecemos que Ele é o Criador, Ele é o sustentador e Ele é o meu Redentor. Quando nos reunimos para adorar, queridos, nós estamos ensaiando para viver na eternidade. Quando nós paramos nossas atividades no pôr do sol de sexta-feira, quando nós nos desligamos daquilo que nos é proposto por este mundo e daquilo que nos envolvemos ao longo da semana, nós estamos ensaiando, estamos vivendo o que será a eternidade, onde eu definitivamente estarei com o Senhor e reconhecerei aí que eu dependo somente dEle. Agora, para eu viver esse dia da eternidade, eu preciso começar a viver isso hoje. E o Senhor nos deixou o sábado para a gente experimentar um pouco disso. Eu não sei como é a sua vida, como é a sua semana, não sei se você é um guardador do sábado ou não, se você para as suas atividades, mas eu quero te convidar, experimente. Se você é um observador do sábado e você está tão envolvido, pare as suas atividades. Se você nunca experimentou isso, quero te convidar. Esse é o plano que o Senhor tem para você e para a sua família. Tenha um olhar nas coisas eternas, com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Pai, obrigado pela mensagem da Tua palavra, que a gente se apegue àquilo que vai durar para sempre, aquilo que é duradouro, que a gente descanse no sábado e lembre disso, que não nos agarremos nas coisas que são efêmeras, que acabam. Eu suplico, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria estarmos juntos, que a bênção do Senhor esteja sobre você. A gente se vê amanhã aqui em mais um programa Escola Bíblica.